do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira da quinta semana do tempo comum, meditemos o evangelho deste dia. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe, e assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje trata de uma religião vazia de Deus. Às vezes usamos a frase, o peso morto da tradição. É quando a tradição é vivida como um fardo que nos impede de abrir novos caminhos. No evangelho de hoje, os fariseus e escribas querem saber de Jesus porque seus discípulos não estão seguindo o que eles chamam de tradição dos antigos, no que diz respeito às habituais lavagens ritualísticas antes de comer. São Marcos, o evangelista mais antigo e direto, apresenta Jesus em conflito com os setores religiosos da sociedade judaica. Em suas críticas mais radicais, duas merecem destaque: o escândalo de uma religião vazia de Deus e do pecado de substituir a vontade de Deus por tradições humanas. Jesus cita o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Esse é o grande pecado. Uma vez estabelecidas nossas regras e tradições, as colocamos no lugar que só Deus deve ocupar. Nós as colocamos acima até mesmo da vontade do próprio Deus. Nessa religião, o que importa não é Deus, mas os interesses humanos. Deus é honrado com os lábios, mas o coração está longe dele. Um credo obrigatório é pronunciado, mas o que é acreditado é aquilo que é conveniente. Os ritos são cumpridos, mas não há obediência a Deus, mas aos homens. Pouco a pouco nos esquecemos de Deus e depois esquecemos que o esquecemos. Menosprezamos o Evangelho para não termos que nos converter demais. Embora se fale muito de secularização e perda de fé, as pessoas ainda são geralmente religiosas,
pelo menos têm práticas religiosas. Há diferença entre a experiência profunda de fé em Jesus Cristo e práticas religiosas. Podemos, por exemplo, participar das missas dominicais, fazer orações, até nos confessarmos. Tudo isso é importante, mas se não nos levar a uma conversão, a uma vida de caridade com os nossos irmãos, restringimos apenas tudo isso a leis externas e práticas exteriores, de modo que louvamos Deus com os lábios, mas o nosso coração pode estar distante dele. Parcela da sociedade está ainda muito religiosa, pois muitos continuam a batizar os filhos, a enterrar os mortos, ou mesmo a celebrar o casamento. Mas muitos fazem por costume e tradição. A força do hábito é grande, as convenções sociais prevalecem e ainda busca-se de alguma forma estar bem com Deus e contar com sua proteção divina. Mas, na verdade, muitas dessas celebrações não são um encontro sincero com Deus. Muitos casamentos, batizados e primeiras eucaristias se reduzem a um encontro de caráter social, um ato imposto por um costume, ou um rito que é feito sem entender bem o que significa, e sem, é claro, implicar qualquer compromisso com a vida. E quando são dadas orientações na comunidade cristã para celebrar a liturgia com mais verdade, ou quando o sacerdote procura ajudar a viver mais a celebração de forma responsável, há pessoas até que sugerem que a pregação do padre seja mais rápida, porque para muitos o que importa mesmo é o vestido da noiva, a foto dos noivos, as flores no altar, ou a reportagem em vídeo da cerimônia, que tudo saia muito bonito e emocionante. Ou seja, a preocupação para muitos é apenas o externo. Seria necessário repetir no meio destas celebrações as palavras de Isaías citadas por Jesus no Evangelho de hoje para criticar o culto rotineiro e vazio celebrado na sociedade judaica. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Não há problema em preparar os detalhes do casamento ou da primeira Eucaristia. É aconselhável decorar a igreja, mas a primeira coisa que deveria ser preparada seria o coração para o encontro com Deus, pois sem o encontro sincero com Ele, tudo se reduz a uma adoração vazia, onde, como diria Jesus, deixamos Deus de lado para nos apegarmos às tradições humanas. Os fariseus observam indignados enquanto os discípulos de Jesus comem com as mãos impuras. Eles não podem tolerar isso e perguntam por que seus discípulos não seguem as tradições dos antigos. Embora eles falem sobre os discípulos, o ataque é dirigido a Jesus. De fato, é Jesus quem rompe essa obediência cega às tradições, criando ao seu redor um espaço de liberdade onde o decisivo é o amor. O grupo de mestres religiosos não compreende a boa nova de Deus que Jesus lhes anuncia. Deus não reina no coração deles, pois continua a reinar neles a lei, a norma, o costume estabelecido pelas tradições. Para os fariseus e mestres da lei, o importante é observar o que é ensinado pelos mais velhos. Eles não pensam no bem das pessoas, não estão preocupados em buscar o reino de Deus e sua justiça. O erro é grave. É por isso que Jesus lhes responde com palavras duras: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Jesus não está criticando a tradição em si, pois o cristão que tenta reler o Evangelho sem recorrer à tradição corre o risco de empobrecer muito sua leitura, ignorando toda a riqueza e possibilidades que esse Evangelho já revelou nos séculos. Mas ao recorrer à tradição é preciso evitar um risco grave. A fé não é algo que se transmite como um objeto que se passa de mão em mão. A fé é uma vida que não pode ser comunicada senão na própria vida.
Uma transmissão que é apenas a transmissão de fórmulas ortodoxas ou rubricas litúrgicas sempre levará à sufocação fatal. No coração da verdadeira tradição está sempre viver a busca do Evangelho e o seguimento fiel de Jesus. É bom que todos ouçamos com sinceridade a advertência de Jesus. Rejeitais o mandamento de Deus para se apegarem à tradição dos homens. Nem os progressistas, nem os tradicionalistas têm o direito de achar que um grupo é mais cristão do que o outro. Todos temos que nos deixar julgar pela palavra de Jesus, que sempre nos chama a buscar a conversão ao reino de Deus a partir do amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.